Frustração é a palavra que define uma separação ou um divórcio. Eu sou Márcia Cristina, eu sou psicanalista e hoje eu vou falar sobre o grande desafio de ter equilíbrio emocional num momento como esse, tão difícil, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre quais são as principais áreas afetadas no momento de um divórcio e também eu vou passar aqui algumas dicas para te ajudar se você está passando por um momento como esse, algumas dicas que, assim, não dá para chamar, não existe receita de bolo, mas a gente sabe que alguns comportamentos, algumas atitudes favorecem para que se passe por um momento como esse, tão doloroso, de uma forma mais tranquila, menos traumática, tá? Quando a gente fala de divórcio, né, e ouve alguém está se separando, a gente fica muito incomodado com isso, porque todos sabemos que existe muita dor por quem está passando por esse momento, tá? E eu acompanhei um caso de um casal, né, de adolescentes, eles tinham 13 anos, estavam namorando há 3 meses. Quando eles se separaram, o menino ficou tão mal que ele não queria comer, ficou com dificuldades para dormir, vomitava muito, ficou quase uma semana vomitando, e isso era um namoro de 3 meses. Então, aí fica a prova, né, do quão doloroso é um momento de separação. Não precisa necessariamente ser num casamento longo, né, mas o sentimento que é gerado pela frustração do término de um relacionamento, ele se dá em qualquer circunstância, em qualquer idade, com qualquer tempo de relacionamento. Porque quais são os principais sentimentos? De rejeição, de desamparo, de baixa autoestima, o principal, que é a frustração daquilo não ter dado certo, né? Por isso que, inclusive, quem quer se separar sente essa frustração. Então, é algo realmente que causa um impacto muito grande sobre a vida da pessoa, tá? Mas eu quero também trazer uma informação aqui sobre o seguinte: existem casamentos péssimos, existem casamentos ruins, tóxicos, que não estão fazendo bem nem aos cônjuges, né, ou namorados, também acontece, e nem aos filhos. Então, algumas pessoas dizem o seguinte: não vou me separar porque eu ainda estou com filhos, mas não sabe o dano que está provocando na vida da criança, né, diante daquela desarmonia, daquela vida com hostilidades, enfim. Então, é preciso pensar sobre isso, principalmente casos, por exemplo, de violência doméstica, tá? Então, não dá para continuar um relacionamento como esse, porque os danos são muito maiores do que os provocados por um divórcio, tá? Bom, recentemente o padre Fábio de Mello colocou um vídeo que ele estava dando um aconselhamento para uma pessoa que procurou ele e falou o seguinte: padre, o meu marido me abandonou. E ele conhecia a história daquela família e sabia que, na verdade, aquele marido já estava vivendo com outra mulher há muito tempo. Só que ele morava na casa dessa senhora ainda. E aí o padre falou para ela, né? Olha, mas ele não te abandonou, esse casamento já acabou há muito tempo. O que aconteceu é que a senhora estava, qual foi a expressão que ele usou? A senhora estava velando um defunto vivo durante todos esses anos. E ela ficou assim até bem surpresa com a resposta dele. E ele falou: eu não estou fazendo apologia à separação e a divórcio, muito pelo contrário. Eu só não posso ser indiferente a um caso como esse, problemático, onde a pessoa deixa de viver em função de um casamento que já não existe há muito tempo. E isso, pessoal, dadas as devidas proporções aí, isso acontece a toda hora, tá? Casamentos que são de fachada, eles já não existem há muito tempo. Eu tenho meu marido, eu tenho a minha esposa, mas não tem coisa nenhuma, o relacionamento já acabou. Então é importante a gente pensar sobre isso também, tá? Recentemente a gente ouviu a notícia da separação do Brad Pitt com a Angelina Jolie, da Fátima Bernardes com o William Bonner, e fica todo mundo muito chocado quando ouve isso, né? Exatamente porque sabe quais são as dores de uma separação.
E, por exemplo, a Fátima Bernardes e o William Bonner, eles anunciaram o divórcio. No dia seguinte, mesmo quem não costumava acompanhar o programa Encontro ou o Jornal Nacional, tiveram curiosidade para ver se eles estavam com aliança, se já tinham tirado a aliança, se iam fazer algum tipo de comentário. Por que isso? Porque as pessoas se identificam com isso. Né? É de fato algo que causa uma comoção mesmo. Tá? Bom, e quais são as principais áreas comprometidas com uma separação? Primeiro, a área da saúde. Saúde mental, saúde física. Depressão, síndrome do pânico, transtornos ansiosos, problemas gastrointestinais, problemas no coração, câncer. Esses são os problemas, né, na saúde, né, os mais graves, né, evidentemente, que acometem aí algumas pessoas. Outra área bastante comprometida é a área familiar, né? Além de um contexto evidente de problemas com filhos, muitas vezes, tem um núcleo familiar mais próximo que é afetado com uma separação. Eu tive acesso a um caso de um avô que ele passou a ter síndrome do pânico. Por quê? Porque o filho dele se separou, o netinho ainda era muito pequenininho e ele ficou preocupado. O que vai acontecer com essa criança, né? Ainda tão pequenininho? E eu, será que eu vou perder o acesso ao meu neto? E ele, muito preocupado, muito ansioso com tudo isso, acabou desenvolvendo aí a síndrome e foi algo também bastante problemático ali na família, tá? Uma outra área afetada é a área financeira. As pessoas se separam hoje e esquecem que tem conta para pagar. E aí tem também os compromissos, né? Não só as contas que vão chegar no final do mês, mas os compromissos mais a longo prazo. Então, às vezes, a compra de uma casa ou um carro, que eles estão ali comprometidos e algumas pessoas, infelizmente, não é incomum isso acontecer, mas deixam que um dos cônjuges se vire. Isso não pode acontecer. Né? Aquele negócio, a pessoa deixou de ser marido, deixou de ser esposa, mas não precisa ser inimigo, né? Não precisa ter esse grau de crueldade ou de mau caratismo. As responsabilidades, elas precisam acompanhar, inclusive, um processo de divórcio ou de separação, tá? Bom, e eu gostaria também de trazer aqui algumas dicas. Não existe uma receita de bolo, né, pessoal? Cada um vai seguir o seu caminho, cada um vai saber o que é melhor para si. Inclusive, atualmente tem acontecido uma festa de descasamento. Eu não estou nem contra nem a favor. Como eu disse, cada um vai encontrar o seu caminho. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes nessa festa de descasamento, a pessoa está fazendo isso para mostrar para os outros, para mostrar para o ex. E isso, do ponto de vista psíquico, emocional, é uma violência. Você não está sentindo isso, você não está com vontade de festejar nada, vai fazer isso para quê? E a gente conhece já alguns casos de pessoas que fizeram a festa de descasamento e depois apresentaram um quadro depressivo profundo. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas as 3 dicas que eu quero passar para vocês. Primeiro, aceitação. Já conversou sobre tudo, já viu que não tem jeito, tem realmente que separar? Aceite. E isso envolve alguns rituais também. Então, tira a aliança. Tem gente que fica meses, anos até com a aliança. Tira a aliança. Em casa, porta-retrato, tire o porta-retrato dali, né? Mate por inanição. Tudo que vai te provocar mágoa, dor, que vai fazer você lembrar daquele momento. Né? Hoje a gente tem rede social, as pessoas ficam entrando no Facebook do outro, olhando o que está fazendo, o que está postando. No WhatsApp, quer ficar vendo o visto por último, que hora que a pessoa entrou aqui no WhatsApp para olhar. Então, isso tudo é muito ruim. Então, aceite que essa pessoa não tem mais nada a ver com a sua vida. Somente as questões extremamente necessárias precisam ser conversadas nesse momento, tá? Uma segunda dica é: viva o luto. O
que é isso? O divórcio, ele é realmente comparado, né, a uma morte, né? Em qualquer perda a pessoa passa por um luto, mas o divórcio e a morte física mesmo de uma pessoa estão muito associadas, porque o que morre não é a outra pessoa, mas sim os sonhos, as expectativas. Então, ninguém vai ficar feliz num momento como esse. Então, viva o seu luto. Se for necessário um domingo inteiro ficar de pijama em casa, sozinho, sem conversar com ninguém, faça isso. Se permita sentir isso, tá? O que precisa ficar claro é que isso não pode acontecer com frequência, tá? Mas uma vez ou outra, ninguém vai morrer por causa disso, não, tá? Porque se isso for uma constante na vida da pessoa, ela pode entrar no quadro depressivo, porque a gente sabe que o isolamento provoca isso, tá? Então, viva esse luto, viva o seu momento, chore, escreva, né? Coloque para fora, desabafe com as pessoas o que você está sentindo. Não vai ficar falando sobre isso o tempo todo também, mas as pessoas mais próximas, né? Onde você tenha confiança para compartilhar as suas dores, os seus sentimentos. É realmente bastante válido fazer isso, né? Se for necessário, procure um terapeuta, é um momento seu, né? É aquilo ali, você vai precisar viver isso intensamente para poder passar por isso de uma forma consistente, tá? A terceira dica é o seguinte: faça uma autorreflexão. É um momento apropriadíssimo para isso, para você rever os seus comportamentos, as suas atitudes, coisas que você precisa mudar. Como é que está a sua vida profissional? Será que vale a pena fazer um curso? Fazer uma faculdade? Sei lá, no hobby, entrar numa aula de dança, de música? Enfim, você vai precisar colocar uma nova rotina na sua vida, né? Avalie a sua vida, né? A sua vida não está linkada a outra vida. É muito interessante que muita gente fala sobre o divórcio como um renascimento. E realmente dá para fazer esse link com muita facilidade. Quando a gente nasce, a gente vive ali a primeira dor da separação, né? No corte ali do cordão umbilical. E a partir dali a gente sente sim as dores do desamparo, por exemplo. Mas passa um tempinho, a gente começa a lidar melhor com isso, a gente começa a andar, cai algumas vezes, daqui a pouco a gente está correndo. Não é isso que acontece enquanto a gente é criança? No renascimento a mesma coisa, a gente vai sentir essa dor do desamparo, a dor de não ter dado certo, mas aos poucos você vai conseguir caminhar. E daqui a pouco você está correndo também. Você está se dando conta e se percebendo, e percebendo em você coisas que você não tinha visto ainda muitas vezes, né? Quando estava no relacionamento, quando estava casado. Enfim, isso é muito comum acontecer, tá? Se permita viver isso. Bom, essas são as 3 dicas. Né, em primeiro momento, realmente a aceitação, viva o luto e faça uma autorreflexão. São 3 passos que, se você seguir, você realmente vai se beneficiar muito nesse momento, tá? Eu gostaria de falar aqui também, né, finalizando o nosso bate-papo, sobre alienação parental e guarda compartilhada, tá? Pesquise sobre isso. Alienação parental é quando o pai fica falando mal da mãe para o filho ou vice-versa. Isso é uma violência contra a criança, isso produz memórias ruins para a criança e a lei está aí e prevê sanções para quem está fazendo isso, tá? Então, dá uma olhadinha nisso com carinho para que você não tenha um problema maior além do problema que está acontecendo hoje, que é do divórcio, ok? E a questão da guarda compartilhada. Antigamente, o mais indicado, né, ou recomendado, ou mais usual era o filho ficava com a mãe e o pai via a criança de 15 em 15 dias, né, quando via. Hoje, a partir do ano de 2014, a sugestão tem sido a guarda compartilhada, porque entende-se que o filho não precisa se separar nem da mãe nem do pai, ele pode conviver com os dois.
E do ponto de vista psíquico, realmente esse é o mundo ideal. Nem sempre é possível fazer isso, mas é algo que precisa ser discutido, que vale a pena olhar, tá bom? Então fica aí essa minha sugestão. Eu espero ter contribuído de alguma forma, tá? Lembrando que não é o fim da vida, né? É o fim de um ciclo, a separação. Quem está insistindo muito por uma separação, por um divórcio, e de repente o cônjuge não está aceitando, não quer, repense, né? Olhe todas as possibilidades, veja o que é possível resolver. Só separe realmente se você entender que não há outra alternativa, tá? Se for necessário, faça uma terapia de casal, ou você vá para a terapia, vai entender o que está acontecendo, porque tem um dado que diz o seguinte, uma pesquisa, né, que diz o seguinte: 50% das pessoas que se separam se arrependem. O problema é que aquela pessoa que insistiu tanto para não se separar dificilmente volta, tá? Porque sentiu muita dor. E depois de passar pela aceitação, pelo luto e pela autorreflexão, não vai querer voltar para esse casamento ou para essa pessoa que produziu tanta dor, tá? Tô falando de dados que estão aí fora do Brasil, inclusive esse número aumenta, tá? Então é válido pensar sobre isso, e se você entender que uma terapia de casal pode ajudar, realmente procure isso, tá? Vai valer a pena, tá bom? Muito obrigada, compartilhe esse vídeo se você conhece alguém que esteja passando por esse problema, e até o próximo vídeo.